Estamos aqui hoje com o professor Celso Costa, que vai nos contar sobre as experiências dele com a matemática. Boa tarde, professor Celso. Boa tarde, Romano. É um prazer estar aqui e poder contar essa história. Eu nasci numa fazenda chamada Ribeirão do Engano, no interior do Paraná. Sou o primogênito de uma família de 5 filhos e logo aos 3 anos de idade, meus pais mudaram para uma pequena cidade onde moramos até os 11 anos. Depois mudamos para uma cidade vizinha maior, onde eu pude completar o ensino médio. Já desde os primeiros anos de estudo, eu nunca me atrapalhava com as contas, mas foi na época de estudar frações e números negativos que aconteceu o meu primeiro grande susto em matemática. Era de noite, eu fazia o dever de casa e lembro muito bem do salto que dei, quase derrubando a cadeira, e do espanto de minha mãe concentrada em escolher o feijão para colocar de molho. Que é isso, menino? Está passando mal? No dia seguinte, eu fui até a mesa da professora. Professora, como pode valer essa igualdade? E mostrei para ela a fração. Como isso, se na primeira fração o numerador é maior do que o denominador, e na segunda fração acontece justamente o contrário, o numerador é menor que o denominador? Como pode dar o mesmo resultado se a operação é a mesma, uma divisão? Bom, é claro que eu não fiz as perguntas com essas palavras tão bem articuladas. O modo como conto agora é uma tradução elaborada das minhas lembranças. Mas se não me lembro exatamente como perguntei e como foi a resposta, guardo com muito carinho a frase da professora ao final, aquecendo meu coração. Celso, continue assim, estudioso, você ainda será um engenheiro. Naquele dia, voltei para casa andando em nuvens. Eu sentia os números me tocarem com suas asas misteriosas e, por dentro, um pressentimento de que a matemática gostava de mim. Quando terminei o ensino médio, meu destino seria parar por ali. Naquela cidade, era o último grau de estudo, e minha família não tinha condições de me ajudar a sair para uma cidade maior, frequentar uma faculdade. Então, na noite da formatura do ensino médio, recebi um prêmio pela classificação em primeiro lugar. O prêmio vinha numa caixinha pequena que, a princípio, me desgostou. O que de precioso pode existir em uma caixinha tão modesta? Essa era a pergunta que eu fazia com o presente em mãos, descendo do palco e indo para minha cadeira ouvir os discursos de encerramento. Mas quando abri a caixinha, dei um pulo de surpresa. Dentro tinha um cheque. Os professores do colégio fizeram uma vaquinha. Era um cheque cheio de zeros à direita com um bilhete. Celso, essa é a colaboração dos seus professores do Colégio Estadual Rio Branco para você ir para Curitiba. E fui para Curitiba. E comecei a estudar engenharia. Mas no fim do segundo ano já estava bastante desgostoso do curso e precisava também estabilizar minha situação econômica. O cheque tinha acabado e eu vivia fazendo uns bicos para ganhar algum dinheiro. Imaginei me tornar professor do cursinho. E com essa estratégia em mente, procurei o diretor do melhor cursinho de Curitiba, apresentei minha história e ganhei uma bolsa. E fiz uma preparação intensiva para um novo vestibular. No ano seguinte, eu cursava simultaneamente medicina e engenharia. E como tinha passado em ótima classificação, ganhei a posição de professor de física no tal cursinho. Foi um momento muito contraditório em minha vida de estudante. Do ponto de vista econômico, eu estava estabilizado como professor do cursinho, mas minha paixão pelos números continuava não encontrando ressonância na engenharia e muito menos na medicina. E ao fim do 4º ano em Curitiba, abandono os 2 cursos. Imaginem o choque produzido. Quase matei de tristeza meus pais no interior do Paraná. Mas tudo mudou quando entrei em um grupo de estudos em matemática, liderado por um professor da universidade, e meses depois, em companhia desse mesmo professor, vim para o Rio de Janeiro fazer um curso de verão no IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, um dos mais importantes centros de pesquisa em matemática da América Latina e do mundo. Finalmente, eu era um peixe dentro d'água.
estudava em um local onde se respirava a essência da matemática. Admitido diretamente, cursei o mestrado e, em minha tese de doutorado, me dediquei ao estudo das superfícies mínimas. Superfícies essas que se traduzem muito bem pelas películas de sabão. Uma película de sabão pode ser formada mergulhando um aro metálico numa solução de água e sabão. Ao retirarmos a armação de metal, a película de sabão oscila para lá e para cá até se acomodar num estado de energia mínima. Essa película, na posição de repouso, realiza a menor área possível e é, portanto, uma superfície mínima. É claro que essas películas formadas com água e sabão são pedaços muito limitados de superfícies mínimas. As superfícies mínimas mais interessantes são aquelas que se desenvolvem até o infinito, não se interceptam e dividem o espaço em duas regiões que se comunicam através da fronteira comum que é essa superfície. Tais superfícies mínimas, com essas qualidades, são denominadas de formas perfeitas da geometria. Naquele ano de 1981, em minhas pesquisas, eu buscava uma joia raríssima. Queria encontrar a quarta forma da geometria. Os três exemplos conhecidos até então eram o plano, o catenoide e o helicoide. Bem, o plano vem da antiguidade grega, né? Foi descrito por Euclides há mais de 2000 anos, e depois, em 1764, o matemático suíço Euler descobriu o catenoide, e um pouco mais tarde, em 1776, o matemático francês Ménier descobriu o helicoide. Como o plano é muito conhecido, passo a apresentar a superfície catenoide, a segunda forma perfeita da geometria. Temos aqui um tronco de catenoide, pois o catenoide integral é um tubo infinito de aspecto cilíndrico, como se vê, e que se desenvolve até o infinito em ambas as direções, sempre se alargando mais e mais. Também, toda pequena porção do catenoide pode ser reproduzido como uma película de sabão. Vejam que o catenoide provoca uma divisão do espaço em duas partes disjuntas, uma dentro do catenoide e outra fora do catenoide. Essa é uma propriedade importante de uma forma perfeita da geometria. O catenoide serve para modelar o invólucro de cimento, ferro e aço das usinas nucleares. Um modelo que tem alta estabilidade e tensão interna mínima, propriedades essas derivadas das películas de sabão. Então, o material que constitui a parede da usina está em paz consigo mesmo, com tensões mínimas em sua estrutura em si, e por isso pode devotar a capacidade de resistência majoritariamente para suportar as tensões que vêm do interior, do núcleo da usina. Bom, depois do plano e do catenoide, aparece o helicoide, a terceira forma perfeita da geometria. O helicoide foi descoberto em 1776 e essa superfície carrega a propriedade de mínima energia das películas de sabão. Por isso, não é de surpreender que também, quase 200 anos após sua descoberta, o helicoide possa servir de modelo para a molécula do DNA, uma dupla hélice unida por ligações de hidrogênio. Bem, assim era o estado da arte no ano de 1981, quando me interessei pela busca de uma quarta forma perfeita da geometria. Enchia folhas e mais folhas de cálculos, dormia e acordava com o problema, madrugadas e madrugadas silenciosas, de intenso trabalho, movido a café e muito entusiasmo. Um dos momentos decisivos aconteceu quando fui assistir a um filme na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. Era uma época que antecedia ao carnaval e passava na tela o desfile de um bloco de carnaval, onde um sambista portava um chapéu singular de duas copas, uma copa entrando pelo pescoço, outra se projetando para cima da cabeça e outra ainda com a aba exagerada na altura do pescoço. Foi nesse momento que me salta a ideia de ajustar a superfície que eu procurava àquela aba central na forma de um plano ondulante.
Não pude continuar sentado. Saí do caminho do cinema e fui para minha casa no bairro de Santa Teresa. Pensava andando pelas ruas, tentando encaixar aquele chapéu de sambista na minha equação. E não aconteceu de repente. Tive que lutar ainda vários dias até o chapéu do sambista e minhas equações entrarem em completa sintonia. E isso aconteceu em 1982, o momento em que escrevi as equações da superfície, que mais tarde seria denominada de superfície Costa. Depois da superfície Costa, provei alguns outros teoremas relevantes em geometria. Atualmente escrevo livros na região de intersecção entre matemática e literatura. Publiquei recentemente A Vida Misteriosa dos Matemáticos, um livro que narra uma fábula acontecida num lugar propriamente chamado Aleph, onde acontece um imaginário encontro entre os maiores gênios da matemática de todos os tempos. Lugar onde bebem e falam de filosofia e da paixão pelos números. E, principalmente, discutem suas descobertas e as lendas que as acompanham. Momentos em que emergem acordos e rivalidades entre Newton e Leibniz, Gauss e Galileu, Arquimedes e Sophie Germain. O livro é a narrativa de uma viagem-aventura que começa na Grécia Antiga e atravessa os séculos até os nossos dias e as mais recentes conquistas da matemática. Finalmente, gostaria de deixar uma pergunta. Para que serve a superfície Costa? É uma pergunta prática. Ora, certamente, como no caso do catenoide e do helicoide, que encontraram aplicações 200 anos depois de suas descobertas, eu não tenho dúvidas de que a superfície Costa encontrará o seu lugar nas aplicações. As luzes da matemática viajam muito antes do seu tempo. E por que tenho essa certeza? Ora, é que os números desde sempre dominam o mundo. Isso já foi dito há mais de 400 anos por Galileu. A matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu as leis do universo. E se fomos capazes de sair das cavernas, onde nossa habilidade ia até a contagem de pedrinhas, passamos pela criação da escrita, pela revolução agrícola, pela revolução industrial, e vivemos agora, no século XXI, a revolução da internet, um século de ouro na tecnologia, onde temos tudo na palma da mão através de um celular. Em todos esses saltos de progresso tecnológico, a matemática desempenhou um papel de primeira grandeza. Por isso, é por demais estimulante se dedicar ao estudo da matemática. As sociedades antes do nosso tempo, hoje e no futuro, sempre ofereceram e oferecerão oportunidades de trabalho e de desenvolvimento pessoal àqueles e àquelas que se dediquem a dominar os números, seja na matemática pura, seja na física, na engenharia, na computação, na economia, na química e mesmo na biologia e ciências sociais. A permeabilidade da matemática é absoluta em nossa sociedade. Muito interessante. Pois é, Romano, agradeço aí a sua apreciação. Hoje eu sou um professor aposentado da UF, né? Mas não me aposentei em meu amor pelos números. Muito obrigado, professor Celso. Então, acabamos de ouvir um pouco das experiências do professor Celso Costa com a matemática. Então, muito obrigado. Até a próxima.